aqueles que nós não pudemos aí cumprimentar pessoalmente, né? Nós estamos dando sequência ao estudo da psicologia transpessoal de Joana de Ângeles, né? Mais propriamente acompanhando a obra Autodescobrimento, uma busca interior. Esse livro, que é um livro da série psicológica, nós estamos trabalhando a interação espírito-matéria, né? Mente, sentimento, para a gente compreendendo essa grande complexidade que é a interação da alma com o próprio corpo, né? E com a própria vida onde nos encontramos. Nós compreendemos que, pela doutrina espírita, que remanescentes de um tempo onde sucessos e insucessos ficaram gravados em nós, eles hoje agem sobre a nossa vida e a nossa natureza de maneira significativa. Os êxitos geram momentos de grande alegria. Naqueles campos onde nós progredimos, temos mais facilidades. Mas naqueles campos onde nós não progredimos, e até mesmo complicamos, né, com alguns procedimentos nada recomendáveis, no campo principalmente da relação humana, ali nós temos fraquezas de alma, dores, angústias, muitas vezes inexplicadas. Tudo vai bem, está tudo certo à nossa volta, mas alguma coisa não vai bem dentro de nós. Isso significa que o espírito traz pendências no seu campo emocional para serem resolvidas, né? Ajustes consigo mesmo, com o seu semelhante, com a vida, que precisam ser feitos ao longo do tempo. E aí existe uma série de procedimentos que nós vamos tomando, consciente ou inconscientemente, durante a vida. Alguns procuram ajuda, seguiam assim, seguiam de outra maneira e vão caminhando. Mas nem sempre resolvendo a sua problemática. Porque a doutrina espírita diz que se nós não tomarmos procedimentos em relação a tudo que nós experimentamos nessa vida, nós simplesmente passamos pelas coisas sem termos amadurecido a respeito delas. Então é preciso que a gente tome providência. Lembrando que a alma age sobre o corpo de maneira intensa e significativa. Tudo flui do espírito para a matéria. Nossos pensamentos, nossos sentimentos representam quem nós somos verdadeiramente, que as pessoas não conhecem. Se nós soubéssemos, se cada um pudesse ver o que se passa no mundo mental e emocional dos outros, principalmente das pessoas que convivem com a gente ficaria horrorizado. Tanto quanto também os outros ficariam conosco, se pudessem fazer uma leitura do mundo mental e do nosso mundo emocional. As pessoas ficariam horrorizadas também conosco. Por quê? Porque nós somos almas em aperfeiçoamento, não somos ainda perfeitos nem anjos. Por mais que vigiemos o pensamento, por mais que cuidemos do sentimento, há coisas muito íntimas de nós que só nós sabemos. E há coisas muito íntimas de nós que nós não conhecemos. E essas são as piores, porque são essas que influenciam a nossa vida e às vezes determinam rumos para nós e a gente não percebe. Às vezes quando a gente olha para alguém, você vê um traço no jeito de ser daquela pessoa, que a gente olha e fala, gente, essa pessoa precisava mudar isso, ela precisava ser diferente. Né? E a pessoa muitas vezes não percebe que tem aquele comportamento, que tem aquele jeito de ser, aquele jeito de se comportar, aquele jeito de falar, até que alguém chegue e fale. Quando fala, geralmente é como se a gente jogasse uma bomba dentro da pessoa e isso explodisse no mundo emocional dela, ela fica muito irada, muito brava e ainda diz, né? Quem é você para me dizer isso, né? Então, como a gente também faz, né? Ninguém gosta de ser denunciado, que alguém toque o dedo na ferida. Porque a maioria das nossas emanações emocionais, elas não são percebidas por nós mesmos, mais pelos outros do que por nós mesmos. Mas a doutrina espírita diz que o autoconhecimento, autodescobrir-se, é simplesmente o diferencial entre a existência ter êxito ou não. Porque se você não se tornar consciente a respeito de quem você é, não há progresso. Ou o progresso é muito lento. À medida que nós tomamos conhecimento das nossas ações, das nossas reações, nós vamos elaborando melhor a nossa vida, vamos tomando providência em alguns campos e algumas coisas mudam mesmo. Muda mesmo. Eu conheço pessoas que mudaram completamente de quando nós as conhecemos e hoje a pessoa está muito diferente.
À medida que ela foi aprendendo, que ela foi... Isso pessoas que acompanham com a gente nos cursos há muito tempo. Desde que entraram aqui, estão aqui conosco na casa. E hoje, se você olhar para a pessoa, ela está muito diferente. O jeito de pensar, o jeito de sentir. Então você percebe que vai havendo uma mudança, né? À medida que o Espírito quer. Então, essas providências, né, que nós precisamos tomar a respeito de nós mesmos, elas só podem acontecer a partir do momento em que nós aceitemos que há uma necessidade ali. Se não aceitarmos, não tem jeito. Então a Joana diz assim, na obra dela: a conscientização da responsabilidade a respeito da vida, né, imprime-lhe destino feliz, pelo fato de poder compreender a transitoriedade do percurso carnal. Ninguém jamais sai da vida, porque não existe a morte. Então o espírito é o que é onde ele estiver. Então, muitas vezes, o suicídio é visto por quem está no desespero extremo, né? E nós não estamos aqui para julgar o suicida, mas apenas para dizer que o suicida vê no suicídio uma saída, desistindo da vida e uma saída da vida. Mas ninguém sai da vida, porque a vida não termina. Todas as filosofias conhecidas da humanidade falam da perpetuação da vida, ou seja, da vida após a morte. Pode não explicar direito o que acontece do lado de lá, mas diz que a vida não termina, que a vida prossegue. Se a vida prossegue, ninguém sai da vida. Se não sai da vida, o corpo não é a vida. A vida é o quê? A vida é o espírito. E onde o espírito estiver, ele vai estar carregando todas as suas impressões, todos os seus sentimentos, todos os seus pensamentos e vai experimentá-los em algum nível de consciência que nós não compreendemos do lado de cá, porque segundo os espíritos, no mundo espiritual as coisas aumentam, potencializa-se as percepções. Então, se alguém desencarnou porque acreditava não poder suportar as dificuldades que estava suportando aqui, do lado de lá vai ser muito mais complicado, porque tudo isso vai ampliar-se de maneira inimaginável. As percepções do espírito aumentando faz com que ele tenha impressões muito mais agudas e mais intensas do que ele tinha quando estava na carne, estava no corpo. Porque ninguém sai da vida, como a Joana fala. Né? Ninguém sai da vida. Então ela fala que adequando-se, né, conscientizando a responsabilidade que nós temos da vida, nós imprimimos o quê? Um destino feliz. Pelo simples fato de poder compreender que esse período que nós passamos aqui, seja ele como for, ele é transitório. E nós já tivemos muitos deles. Nas encarnações que se passaram, nós já tivemos muitas oportunidades. E é engraçado, né, que os espíritos dizem que por mais que dure uma vida na Terra, quando a gente chega do outro lado, essa vida não passa de um piscar de olhos. Diz que a primeira exclamação que a maioria daqueles que não aproveitaram o tempo aqui é dizer assim: mas já passou? Puxa, mas já acabou? É a primeira observação que faz aquele que nada fez por si mesmo. A preocupação de dizer: mas já passou? Tem gente que passa na Terra preocupado com a vida dos outros, sempre colhendo impressões negativas, as relações são desastrosas, não consegue harmonização com ninguém, com pessoa alguma, com coisa nenhuma, tem um conceito da própria vida horrível, ruim, Deus me castigou, minha vida é uma porcaria, nada presta, e passa a vida assim, nesse turbilhão de impressões negativas, né? Por que eu digo impressões? Porque nada disso é realidade. Isso só acontece porque os sentimentos estão equivocados, ou seja, o espírito não está amadurecido nos seus sentimentos, então todas as dificuldades que ele encontra para ele tem uma impressão sobre si mesmo muito negativa. Então são impressões. Porque na verdade nós somos criados para sermos felizes, né? Toda criatura é criada por Deus para ser feliz, mas a nossa imperfeição impede que a gente seja absolutamente feliz. Mesmo que tudo esteja bem, o nosso orgulho, a nossa vaidade pode dizer que nós deveríamos merecer alguma coisa a mais, ou que alguma coisa diferente daquela que a gente está experimentando. Outra coisa, no campo do sentimento, por mais amado que você for, por mais amado que eu for, se eu não estiver amando, não vou conseguir entender o amor que estou recebendo. Então posso dizer que eu não estou sendo amado. Posso me sentir infeliz porque não estou recebendo afeto. E na verdade, quantas pessoas nesse mundo dedicam seu afeto gratuitamente a nós e a gente nem percebe? Quantas pessoas tomam providência em volta de nós, desde o trabalho, na família, no círculo da amizade, em qualquer lugar onde a gente estiver, no lar, quantas pessoas tomam providência para que a vida da gente caminhe e tenha algum tipo de conforto? E a gente não percebe.
porque ninguém pode perceber o que não está dando. Então, o sentimento é uma via de duas mãos. Lembra da prece de Francisco de Assis? É dando que se recebe. Mas não é porque é troca. Tem gente que fala assim, então nós temos que fazer então como as religiões indicam. Então, a gente dá alguma coisa com interesse para receber. Porque a maioria diz assim, né? Você dê que você vai receber. E não é. Então, o sentimento é uma via de duas mãos. Quanto mais eu dou, mais eu recebo. Mas não é que eu recebo propriamente, não é questão de alguém tem que me dar alguma coisa, mas é a percepção daquilo que eu já tenho, das coisas, como as coisas já estão, das coisas, da grande riqueza que é a minha vida. Quanto custa uma família? Por mais complicada ela possa parecer. Custa o valor da nossa necessidade espiritual. Quando nós saímos de lá do mundo espiritual, a gente sabia muito bem quanto custaria, quanto valia, quanto ia valer aquela família, aquelas pessoas que se aceitaram e com quem nós teríamos que vir para fazer o aperfeiçoamento do nosso sentimento. Aí chega aqui, está tudo errado. Aí nada presta, né? Nada está certo, está tudo errado. Se eu tivesse casado com fulano teria sido melhor. Se eu tivesse aqueles filhos teria sido melhor. Se eu tivesse... E aí a gente vai. Deus me livre da minha sogra, Deus me livre dos meus cunhados. E nós fazemos dessa relação familiar uma coisa pesarosa, pesada, difícil. Mas é um tesouro que nós não temos condição de avaliar aquele parente difícil. É uma verdadeira joia, é uma verdadeira barra de ouro que nós temos nas mãos e não sabemos. Aquela pessoa complicada, aquele parente, aquele... Por quê? Porque ele representa o aperfeiçoamento do nosso sentimento. É com ele que nós tínhamos que conviver mesmo. Se é difícil, é porque tem uma pendência para resolver. Porque onde nós já progredimos, não sentimos dificuldade. Se uma pessoa me insulta e eu não tenho nada contra ela, ou ela contra mim, que vale o insulto dela? Nada. Eu olho... Falo, coitado, não deve estar bem. Mas se a pessoa me olha simplesmente atravessado e eu tenho uma pendência, que seja do hoje ou de ontem com ela, esse olhar pesa 1 tonelada. Você viu como ele me olhou? Né? E aí as relações humanas em qualquer nível que seja no trabalho, né? Quanto custa um trabalho? Não é aquele valor que você recebe. Não é não. Você ganha 1.000, 2, 3, 4, 10 mil reais por mês, 20 mil, sei lá. Quanto você ganha por mês no seu trabalho? Não é esse o valor do trabalho. O valor do trabalho não é possível, não dá para a gente atribuir valor. Por quê? É a oportunidade que nós estamos tendo de aperfeiçoar as nossas habilidades espirituais. No trabalho, exercitando o raciocínio, a inteligência e o sentimento, nós desenvolvemos habilidades que nós não temos ainda. Melhoramos aquelas que temos e desenvolvemos outras. Jesus disse assim, o meu Pai trabalha até hoje, e eu também. Ou seja, porque o trabalho é valiosíssimo. Ele ajuda o espírito a movimentar na alma recursos e valores que ele não compreende, para um dia ser, junto com Deus, co-criador no universo. Vocês acham que esses mundos todos espalhados no universo, nas galáxias, eles foram criados por Deus? Não, através de Deus. Ou seja, a matéria primitiva já está por toda parte. O fluido cósmico universal banha o universo inteiro. E os espíritos que alcançaram a angelitude, os anjos, os espíritos que evoluíram até lá, ajudam Deus manipulando as leis da natureza, formando os mundos. Falando aqui resumidamente, né? Não vamos entrar nem na particularidade da física, só para a gente entender que a vida é manipulada pelos filhos de Deus, que somos todos nós. Um dia também alcançaremos essa condição. Tantas e quantas vidas vamos viver para chegar a esse nível. Então, qual é o valor das coisas? Não temos condição de precisar desse valor. Agora, é importante o que nos ensina o Espiritismo, o desenvolvimento dos bons sentimentos, porque nós só entenderemos a vida que nos circunda, né? Nós só entenderemos a vida que está nas cercanias nossas a partir do momento em que conseguirmos entender os próprios sentimentos e os próprios pensamentos, porque nós irradiamos em torno de nós o que pensamos e o que sentimos. Vibramos numa frequência que vai embora para o universo afora, sintonizando com seres, mentes, corações de mesmo teor, de mesmo entendimento.
fazendo com que a gente receba influências de toda parte, de todo lado, de acordo com aquilo que está pensando e sentindo. Então, se eu penso bem, consequentemente estou sintonizado com o bem que existe em toda parte. Isso é dar o destino feliz à vida, né? Como a Joana fala aqui, né? Quem tem essa responsabilidade de cuidar da vida no sentido de torná-la cada vez melhor, imprime um destino feliz, porque vibra melhor. Como vibra melhor, também sintoniza com tudo que tem de melhor. Seja na Terra, seja fora da Terra. Nós estamos no universo todo interligados. Somos filhos de Deus. E o Evangelho segundo o Espiritismo diz que a vida é a mesma em toda parte. Deus não tem duas maneiras de criar. Cria um ser diferente para botar em outro mundo e um ser diferente para pôr aqui na Terra. Somos todos irmãos. Cada filho de Deus é irmão aqui ou num outro planeta, numa outra galáxia, em qualquer outro lugar do universo. É um filho de Deus. Tem os mesmos sentimentos, a mesma forma de sentir, de pensar. E quem pensa e sente no sentido otimista e dá um destino positivo à sua vida, tem que pese qualquer dificuldade que experimente, sintoniza com tudo isso. Consequentemente, é estimulado a crescer. Agora, se os meus pensamentos estão em volta só dos meus problemas, dos problemas que eu acho que eu tenho, porque na verdade o que é que a gente tem? Nós temos desafios. A vida desafia a gente onde a gente precisa crescer e a gente não quer. A gente entra em depressão, entra nas crises, né? Nas fobias, nos medos. Ainda são dificuldades de autossuperação. As fobias, as doenças emocionais, elas são dificuldades de autossuperação. Ou seja, o espírito não tem dificuldade com o outro, ele tem dificuldade consigo mesmo. A maior falta que existe para nós, a maior, se nós pudermos... O que é pior de nos faltar nesta vida para a gente ser feliz e entender a vida? O que é pior? A falta que nos fazemos a nós mesmos. Falta que você faz a si mesmo. Essa é a pior falta. Porque a solidão não é a falta de alguém. A solidão é a falta de si mesmo. É quando o espírito não está bem consigo mesmo, ele olha para a imagem do espelho que ele está enxergando, não gosta, avalia a vida que tem, não gosta dela, avalia os seus sentimentos, seus pensamentos, nada presta. Então, nesse sentido, não importa o que lhe aconteça à volta, ele vai continuar infeliz. Pode ter um certo conforto por um tempo e depois começa a mergulhar de novo naquela tristeza, naquele marasmo, a vida começa a travar, né? Começa a travar, começa a não andar, começa a não progredir. A morte não é o fim de nada, né? Uma pessoa que nos deixa, ela simplesmente passa para o outro plano da vida, continua nos amando, como nós deveremos continuar amando ela também, né? Ninguém deixa de existir porque morre, só muda o plano, muda para outra faixa. Está vivo, a pessoa está sentindo o que você está sentindo, ela está ouvindo o teu pensamento. A revolta, a raiva, né, em relação... Eu lembro de uma senhora que ela falou para mim uma vez, eu estou com raiva de Deus. Estou com raiva de Deus. Por que a senhora está com raiva de Deus? Ah, porque ele tirou o meu marido. Onde já se viu? Quem é ele para tirar o meu marido? Falei, vixe, ela está brava mesmo. Perguntando quem é Deus para tirar o marido dela. Quem foi ele para tirar o meu marido? Aí eu disse, senhora, Deus não tirou seu marido, ele se tirou sozinho. Como assim? Falei, todos temos uma programação. Seu marido suicidou-se? Não. Seu marido tinha algum vício? Não. Eu fui ficando brava, né? Seu marido tem isso, aquilo? Falei, não, não tem nada. Então, minha filha, o que foi? Ah, um dia ele estava indo para a cozinha, do quarto para a cozinha, e puf, caiu. Falei, a senhora quer desencarne mais abençoado que esse? Que merecimento tinha esse espírito? O Dr. José Benedito sabe bem quantas criaturas ficam na cama por anos a fio, definhando num processo doloroso, de dificuldade, de angústia. A minha vozinha foi para a cama, com 4 dias desencarnou, respirando, dormiu, ela adormeceu, dormiu. É ao ponto da gente ficar pensando, qual é a melhor maneira de morrer? Exatamente. Qual a melhor maneira de morrer, né, doutor? Pois é. Então, ou seja, é uma bênção. Ao contrário do que nós avaliamos, a pessoa teve um merecimento para partir assim. E quem vai para o outro lado não entende por que a gente não consegue aceitar quem foi. Por quê? Porque o que é a morte, a doutrina espírita ensina? A pessoa estava junto com a gente dentro de uma gaiola, de uma cela, foi oferecido para ela uma chave, e ela abriu a cela e saiu, foi ser livre. E a gente fica bravo porque a pessoa foi ser livre. A gente queria que ela ficasse aqui presa com a gente, dentro da gaiola. Porque a vida física é a vida simbólica. A vida verdadeira é a vida espiritual. Então o espírito voltou para casa.
ganhou asas, né, agora, tem liberdade, tem grandeza. Aqui não tem. Aqui é tudo restrito, o pensamento é encolhido, o sentimento, tudo é encolhido, né? A gente está num mundo miniaturizado, porque o espírito, a alma não é isso. A alma é muito mais do que isso, a doutrina espírita ensina. O espírito são as inteligências que povoam o universo, livres. Agora, quando encarnados, estão presos num casulo do corpo, presos a uma vida programada para poder viver ali dentro, para poder educar os seus sentimentos, suas percepções, mas ele está enclausurado. E essa pessoa ganhou uma chave para ser livre. E ela foi embora. Então eu disse a ela, a senhora não deve ter raiva de Deus, porque não foi Deus que tirou seu marido, foi ele que programou assim. Quando ainda na vida espiritual, ele programou o tempo que ele deveria viver aqui, o que ele deveria fazer, como é que ele foi? Ah, meu marido não é uma pessoa muito boa, me ajudava. Acho que ela ficou pesarosa, foi com isso, né? Que ele ajudava muito ela em casa, acho que ela estava preocupada com isso. Né? Perdi o meu ajudante. Acho que foi isso que ela ficou. Perdi o meu ajudante, né? Mas meu marido era uma pessoa maravilhosa, trabalhadora, educou nossos filhos com carinho, com amor. Falei, minha senhora, então minha filha, a senhora só tinha que ficar feliz, não ficar com raiva de Deus. Seu marido programou assim. Ele cumpriu o que ele tinha que cumprir. Foi embora, era até aqui, não dava para ir mais. E a senhora também. Vai chegar um momento que vai vencer a sua programação. A senhora programou ficar aqui um tempo. E essa programação vai vencer, como a minha vai também. E nós vamos voltar para a vida verdadeira, que é a vida espiritual. Uma vida de onde nós vamos poder avaliar todo o contexto desse pequeno espaço que nós ficamos aqui na Terra e verificar o que é que nós podemos fazer depois para melhorar as coisas. Né? Mas a Joana diz assim, ó, a conscientização da responsabilidade, é isso que a gente precisa tomar consciência. Responsabilidade. Somos responsáveis pela nossa vida. Não tem como a gente transferir isso para ninguém. Me casei com você para você me fazer feliz. Engano. Está aí o pior engano da vida. Ninguém pode fazer ninguém feliz. Então ninguém é infeliz por conta de ninguém. Se ninguém pode fazer ninguém feliz, ninguém é infeliz por conta de ninguém. É infeliz pelos sentimentos que não consegue trabalhar, pelo entendimento do seu sentimento em relação ao que está vivendo. Aí sim, né? Claro que a gente pode ficar preocupado, ansioso, angustiado pelas atitudes daqueles que a gente ama, mas não são eles que nos trazem infelicidade. A infelicidade é a falta de recursos aqui dentro da gente para entender o que nós estamos passando, a necessidade daquele momento. Vocês imaginem se os grandes caridosos, os grandes beneméritos da humanidade, se eles se infelicitassem com a dor daqueles com quem eles iam ajudar, se eles tinham conseguido fazer alguma coisa? Se eles questionassem Deus, chegassem num lugar onde tivesse miséria e falassem, é isso aí, Senhor, que o Senhor fica dando para os outros? Brigando com Deus? Eles não conseguiriam fazer nada. Ao contrário, eles nunca questionavam a lei divina. Inconscientemente, alguns outros sabiam, eles entendiam que ali estava se processando a vida dentro de um contexto da bondade de Deus. Porque por mais difícil seja a nossa vida, foi Deus que permitiu que nós tivéssemos essa vida a nosso próprio benefício. Cada espírito organiza a sua vida de acordo com as suas necessidades. A vida que a gente reclama hoje foi a vida que nós mesmos programamos antes de sair de lá. E Deus permite. Quer mais bondade que isso? Porque Ele é o Senhor de tudo. Se a gente chegasse para Ele e falar, Senhor, ó, tem uma planificação aqui, ó, eu preciso fazer isso, porque eu tenho umas pendênciazinhas lá com a Margarida, eu não sei, eu preciso acertar isso aí. Né? Então a Margarida está aqui na minha história. Ó, eu fui meio assim, ocioso, não quis saber de trabalhar, agora eu estou programando aqui umas horinhas extra. Estou programando aqui uns servicinhos meio pesados, sabe? Para dar uma otimizada aí na coisa, sabe? Eu tenho também aqui, Senhor, eu tive muita saúde, mas eu lasquei fogo no meu corpo. Botei gasolina, taquei fogo, pulei do penhasco. Agora eu queria que o Senhor me desse uma erisipela, uns negocinhos assim, para ir queimando o meu corpo, assim, para me ajudar a entender um pouco o valor do meu corpo, e vai pedindo, vai fazendo aquela programaçãozinha, chega lá e fala para Deus, ó, o Senhor podia conceder essa vida aqui para mim? Aí Ele olha, né, simbolicamente, né? Deus não olha nada, quem olha são as suas leis, né? Aí olha, tá bom, só que esse terceiro item pode tirar. Não, mas esse é o mais importante, mas você não tem condição de suportar. Se eu te der isso, você já vai nascer falido. Mas os outros itens você pode levar, porque esses são passíveis de serem suportados. Você vai conseguir. Se você quiser, tiver esforço, boa vontade, você vai conseguir. Então, olha só, a permissão divina e não a imposição divina.
A compulsoriedade da prova, ela só acontece quando o espírito não tem condição de escolher. É o pai que decide pelo filho se ele vai tomar uma injeção ou não. Porque se ele não tomar injeção, ele vai morrer. Você falar para o filho, você quer tomar injeção? Eu não. Mas vem cá, você vai tomar injeção. Porque eu quero que você viva, não que você morra. Então Deus só decide para aquele que não tem condição de escolher. Para os demais, todos nós escolhemos. Aí Deus permite, né? Deus não impõe. O Criador permite que nós tenhamos a vida melhor e mais apropriada para as nossas necessidades. Aí nós embarcamos, né, na viagem do corpo e viemos para a Terra. Chega aqui, começam a aparecer os itens da nossa programação, né? Começam a aparecer um por um. E aí começa a grande luta, porque inconscientemente a gente sabe que precisa, conscientemente a gente não quer. A gente não quer. Eu programei um negocinho ali com a Margarida, mas Margarida, eu vou com a Joaquina. Quero saber da Margarida não, Margarida é o demônio. Quero saber de Margarida não. E vai pro lado da Joaquina. E vai adiando o processo, e vai mudando, mudando, ao ponto dos espíritos dizerem, né, nas obras, que a gente muitas vezes desfigura completamente a programação que fez. A não ser aquelas que não tem jeito, por exemplo, a erisipela vai vir. E aí não tem como. Parece lá o negócio que vai queimar, né, que vai, aí essa aí não tem como. O pênfigo, né? Chamado fogo selvagem. Quem quiser conhecer o que é o fogo selvagem, é só ir lá a Uberaba, no hospital da Dona Cida. Nós conhecemos a Dona Cida em vida ainda. Quando tinha quase 300 internos no hospital. Vinha do Brasil inteiro lá. Alguns a família deixava lá e abandonava. Nunca mais voltava. Largava lá. Criança que nunca mais via a família. Jovens que eram abandonados. Nunca mais via a família. Ficava lá para ser tratado desse fogo que não consome, sabe? A pele descama toda, fica aquele vermelhidão no corpo inteiro e aquilo queima terrivelmente. Agora, nós temos que ter misericórdia, porque nós também temos fraquezas, temos outros pênfigos na alma, né? Que de repente um dia ainda vai sair. Esses espíritos estão consigo mesmos tendo um acerto com a própria consciência. Espíritos que pediram essas temáticas dolorosas para poder conversar com a vida a respeito delas e fazer um entendimento. Nunca mais vou atear fogo em ninguém. Nunca mais vou atear fogo no meu próprio corpo. Nunca mais vou ser omisso a isso, aquilo e vai. Quantas dificuldades que foram ali vão sendo resolvidas enquanto o corpo arde, né? O corpo arde e a alma se liberta. A alma vai se libertando. Então, entender tudo isso sem revolta, compreender as dificuldades dessa trajetória que nós estamos passando como um momento de superação nosso, de grande superação de problemas que nós precisamos superar para crescer, para evoluir, para resolver as pendências anteriores e melhorar o espírito para o futuro. Quando nós entendemos isso, então há uma interação muito bem feita entre a mente e o corpo, porque o espírito começa por aceitação, por compreensão, a cuidar melhor da fisiologia que o abriga. Do contrário, ele vai produzir doença nessa fisiologia, nesse corpo, danificando órgãos, danificando célula, danificando o sistema endócrino, o sistema nervoso e desembocando nas psicopatologias, nas patologias físicas. Então esse entendimento da vida traz a relativa felicidade de que nos fala o Livro dos Espíritos. Cabe ao homem na Terra ser tão feliz quanto lhe seja possível. Então é possível. Vai depender de como nós enxergamos a vida. Entendendo que essa é a melhor oportunidade que nós já tivemos. Porque o nosso nível de entendimento hoje é muito maior do que já foi no passado. Então é a melhor vida que nós já tivemos, é essa que nós estamos experimentando. Né? E a Joana fala, dar o quê? Um destino feliz a essa vida. Não é viver por aí pulando, né? Que nem cabritinho, né? Feliz da vida, tuc, 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 tuc. Não é isso. Mas é dar um destino feliz, ou seja, um bom destino, sem revolta, sem ódios, sem mágoas de ninguém, sem ressentimento contra ninguém, sem raiva de Deus, né? Como aquela senhora achando que Deus é culpado de tudo, e Deus não é. Não é assim. Né? Então esse é o entendimento que nós precisamos fazer. Aí ela diz assim, adequando-se à saúde e à harmonia,
o pensamento, a mente, o corpo, o perispírito, a matéria, as emoções receberão cargas vibratórias benfazejas. Melhora, então, os nossos empreendimentos idealistas. Porque quando a gente está em paz com a consciência, as coisas fluem melhor. Quantas vezes a gente escuta em entrevista a pessoa dizer assim, a minha vida não dá certo. Aí nós nos perguntamos, e você está dando certo? Como é que a sua vida pode dar certo se você não está dando certo? Como é que é o seu pensamento a respeito da sua vida? Como é que você se avalia em relação à vida que tem? Como é que você avalia aquilo que está à sua volta, a sua família, seu trabalho, seus amigos, seus irmãos, a vida que você enxerga, como é que você avalia? Então temos que mudar na base. O que é mudar a base? Mudar o sentimento. O que eu sinto em relação à vida que eu tenho? Aí voltamos sempre no mesmo ponto, no feliz ponto em que nos ensina o Espiritismo, nos ensinou Jesus e nos ensinam todos os Espíritos venerados. O bem regenera as tessituras mais delicadas da alma. Ou seja, quando o espírito começa a embrenhar-se na prática do bem, ele vai modificando a sua natureza e modificando a visão de si mesmo e a visão de tudo. Né? A visão de tudo. E aí não é a quantidade que se dá, o que se faz, mas é a qualidade. Lembra do óbolo da viúva? Quanta gente jogava no gasofilácio um monte de dinheiro. Aí a viúva chegou lá e deu uma moeda. Jesus falou, isso, ela deu tudo o que tinha. Ou seja, todo o sentimento dela, toda a natureza dela, tudo estava empenhado em que aquela moeda fizesse bem àquele que recebesse. Então, aquela moeda tinha muito mais valor do que todo o dinheiro que as pessoas deram, muitas vezes sem nem perceber o que dava. Tirou do bolso e plaf, jogou lá. Tem o seu valor. Claro que tem o seu valor. No mundo espiritual, toda a caridade que foi feita vale para o espírito. Mas será que ajudou no autoentendimento? Ou seja, o sentimento estava empenhado. Por que eu quero ir fazer visita aos doentes? Porque eu quero proporcionar aos meus irmãos que eu vou visitar um momento de conforto, um momento de paz, uma companhia que raramente eles têm. Porque a própria família, às vezes, abandona o doente porque se cansa dele. Não consegue ficar ali o tempo todo, não consegue, e se faz automaticamente, a pessoa sente. Todos nós sabemos quando alguém está fazendo alguma coisa para a gente por obrigação, porque não tem outro jeito do que quando está fazendo por amor. A gente sabe quando você está recebendo uma coisa por amor ou quando está recebendo alguma coisa por simples obrigação. Então, esse momento, às vezes, da visita é o único momento da semana que aquela pessoa tem de alguém que está ali do lado dele, sem nenhum vínculo com ele, dando alguma coisa porque quer dar mesmo, porque quer ver a felicidade e a paz dele. Então, quando você faz com esse sentimento, com esse pensamento, você modifica as bases dos teus sentimentos. Tudo muda no mundo emocional. Nós ficamos mais fortes, mais determinados. Já ouvi de uma moça depressiva dizendo assim, eu não consigo enxergar e ver doentes não, que eu fico muito impressionada. Aí o benfeitor que estava conosco no momento disse assim, só que ela não fica impressionada com as coisas ruins que ela fala e vê na vida dos outros. Ela faz comentários ruins da vida de todo mundo. Nisso ela não vê a dificuldade. Para poder sair para fazer algumas coisas que ela quer, para ir atrás das futilidades dela, ela não fica impressionada. Aí não tem impressão nenhuma. Né? Não tem impressão nenhuma. Então, ou seja, nós somos muito convenientes. Né? Muito convenientes. Muito convenientes de acordo com as fraquezas ou virtudes que a gente tem. Então, quando a gente faz uma visita a um ser que sofre, é claro que não é agradável. Está lá no Evangelho. Quando você encontra uma pessoa sofrendo, não é agradável. Não é agradável. Mas essa visão melancólica, às vezes, que a gente tem naquele momento que você vê uma pessoa sofrendo, diz o Evangelho segundo o Espiritismo, não tem aí o agravante da culpa e muito menos o agravante dos remorsos, porque na verdade nós estamos ali para tentar fazer alguma coisa de bom para aquela pessoa. Naturalmente, não fomos nós que criamos a dificuldade dela, a dor dela. Né? Então a gente consegue então ir trabalhando os próprios sentimentos. Diz a doutrina espírita, fora da caridade não tem salvação. Ou seja, o espírito que não se dispõe a viver melhor com o seu semelhante, a dar nem que seja o seu entendimento, a sua compreensão para aqueles, eu não posso fazer nada, eu não vou... Mas você pode dar compreensão, dar paciência, dar perdão, dar entendimento, dar uma visão otimista para aquele que está do seu lado. Isso é caridade. Vendo uma pessoa
com problemas do seu lado, uma palavra amiga que você oferecer de otimismo para que a pessoa levante a moral dela e consiga prosseguir na vida dela, isso não tem preço, não tem valor, não tem nada que pague isso. Né? Não tem nada que pague isso. Tem uma amiga da minha mãe que ela sempre reclamava que tinha uma pessoa que ligava para ela sempre no horário do almoço. Na hora que ela ia botar o almoço para fazer, a pessoa ligava lá e ficava uns 40 minutos com ela no telefone. Aí foi passando o tempo, a minha mãe percebeu que ela parou de reclamar. Era uma pessoa da família dela. Aí um dia minha mãe perguntou para ela, falou assim, e a minha mãe me contou isso. Mas por que a senhora, não vejo a senhora mais reclamar da pessoa? A pessoa parou de te ligar? Falou, não, ela continua me ligando. Fui eu que mudei o meu jeito de entender. Eu passei a pensar comigo mesmo. Coitada, ela não tem com quem desabafar. O que são 40 minutos de atraso no meu almoço? O que é meia hora de atraso para escutá-la? E eu percebo que ela está diminuindo as reclamações. Cada dia ela fala menos. E nós conversamos a respeito de outras coisas. Antes ela só falava do problema dela. Hoje ela fala comigo, além do problema, de outras coisas também. Quem sabe daqui a algum tempo, 1 ano, 2 anos, ela não fale mais do problema dela. E nós conversamos sobre outras coisas. Então muitas vezes, essa caridade de você simplesmente ouvir uma pessoa, não tem preço isso. Não tem dinheiro que pague isso. Para ajudar uma alma a botar para fora as suas dificuldades e se educar. Porque e a minha mãe pergunta para ela, e o que você fala para ela? Às vezes não falo nada. Às vezes só falo alguma coisinha só para não dizer que eu estou desdenhando ela. Eu só praticamente escuto. Né? Para a gente parece muito pouco, né? Eu só escuto. Mas é o que eu disse, quando você vai à visita, vai à casa daquele que está necessitado, que está na cama, que não pode se locomover, para aquela pessoa é muito importante aquele momento. É muito importante. E para nós também. Porque esse desprendimento acaba alterando toda a base do nosso sentimento. Então tudo que nós construímos vai ser construído agora sobre este novo sentimento que nós adquirimos. Diz Joana de Ângeles, o homem é o seu sentimento. Então, se os nossos sentimentos não são bons, toda a nossa vida não vai ser boa. Se a nossa visão a respeito da vida é uma visão pessimista, ruim, tudo que nós construirmos vai ser construído sobre isso. Se você odiar uma pessoa, se você detestar alguém, se tiver magoado com alguém, se tiver ressentido com alguém, tudo que você construir vai construir sobre esse sentimento. Toda a sua vida vai se organizar sobre este sentimento. Então temos que mudar isso, nós temos que alterar a base onde está construída a nossa vida espiritual, enquanto no corpo, para que espiritualmente depois possamos sentirmos-nos alterados também em toda aquela programação negativa que nós trouxemos para melhorar enquanto reencarnamos. Todos nós viemos aqui para mudar isso, para alterar significativamente a base onde está edificada a nossa vida. Por que as paredes espirituais da nossa alma estão rachadas? Porque a base está carcomida. Os nossos alicerces não foram bem feitos. Agora a gente não dá para demolir. Ninguém consegue demolir a própria vida. O suicida acha que pode, mas não pode. Porque passa para a vida espiritual com as paredes rachadas e vivo. Porque não dá para sair da vida. Então o que nós temos que fazer? Vamos escorar essas paredes e vamos reedificar esse alicerce. Vamos mudar essa base sob a qual está sustentada a nossa vida. Pensamentos ruins, impressões ruins da vida e das pessoas acabam criando em nós uma vida ruim, porque nós irradiamos por toda parte isso que nós sentimos e pensamos. E a nossa vida vai se construindo sob este aspecto. Então, nós irradiamos. Isso vai fazendo o quê? Uma programação. E a nossa vida vai se organizando em torno de nós dessa maneira. Então, o que eu quero para mim? O que eu quero para a minha vida? Então, eu preciso começar a retificar o pensamento e retificar o sentimento. Lembrando de uma frase que Joana sempre nos coloca na sua obra. Ninguém pode nos fazer mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço, não o mal que eu recebo. O mal que fizeram a Jesus alterou
de alguma forma, a sua programação em relação aos objetivos que ele tinha junto a nós, a humanidade? Não. Tanto não alterou que nós já passaram-se mais de 2000 anos e a sua mensagem continua íntegra. Se alteraram um pouco as redações, não conseguiram alterar o fundo. A lei de amor permanece. A forma como ele ensinou a amar permanece. Então ela continua íntegra. Não houve alteração, porque tentaram lhe fazer mal, mas não foi possível. O mal que tentaram fazer ao Chico, denegrindo a imagem dele, falando horrores a respeito do Chico, alterou em algum momento o segmento da sua vida e daquilo que ele estava fazendo? Não. Ele continuou escrevendo cartas para as mães, continuou amparando a todos que se aproximavam dele, e assim por diante com todos aqueles com quem nós nos relacionamos nessa vida e com aqueles que a gente tem conhecimento na história, né? Então, esse mal, o único mal que nos faz mal é o mal que a gente faz, né? Esse sim, esse mal, ele é desolador para nós, né? Olha só o que a Joana coloca então. Assim, portanto, cada um é o que lhe apraz. Olha só, cada um é o que lhe apraz. Então a gente está e é o que a gente mesmo quer para nós mesmos. Então não existe qualquer tipo de castigo, né? Ou de alguma coisa que não nos diga respeito. Eu não mereço a vida que eu tenho. Vocês nunca ouviram alguém falar isso? Ninguém merece. Às vezes a pessoa quer disfarçar a forma de falar, então fala, ninguém merece, né? Fala, nossa, ninguém merece isso, hein? Pelo amor de Deus. Tá, a página. Deixa eu ver aqui se eu enxergar, a página 22. 23? Espera aí. Isso mesmo. Página 23, lá embaixo. último parágrafo. É que eu tô... O texto está inteirinho na minha cabeça, então eu vou seguindo sem olhar a página aqui. Então, cada um é o que lhe apraz. Né? Então, quando a pessoa diz assim, ninguém merece, falando a respeito de si mesmo, né, lógico, quando não fala diretamente, eu não mereço isso. É uma grande blasfêmia que a gente faz. Como se nós estivéssemos dizendo, Deus não foi com a minha cara. Olha o que Ele está fazendo comigo. Olha o que está acontecendo com a minha vida. Não. Cada um é o que lhe apraz. Eu me lembro de uma frase do Emmanuel que ele diz assim: o discípulo do Evangelho, antes de qualquer alusão amargosa, deve tranquilizar o coração e perguntar-se, queixar-se de quê? Depois dessa a gente pega, né? Recolhe a malinha e vai saindo de fininho. É o que eu fiz quando eu li isso. Nunca mais vou reclamar da minha vida. Nunca mais vou reclamar de nada. Por quê? Não há o que reclamar. Todas as impressões que nós temos das coisas são afetas à nossa conveniência. É porque nós não aceitamos a vida que nós temos. Nós não queremos que as coisas caminhem como elas estão caminhando, mas elas são necessárias para o nosso aprendizado e o nosso crescimento. Não podia ser diferente. Se fosse para ser diferente, Deus teria nos colocado em outro lugar, fazendo outra coisa. Dar-nos a permissão de estar como nós estamos é uma dádiva, é uma bênção, porque tem gente no mundo espiritual que nem agravando muito a sua programação não consegue vir para cá. Mas eu vou lá, Senhor, mas me deixa eu ir, eu assumo 500 crianças. Não tem jeito, filho, agora não dá, você está despreparado, não é possível ter uma filha enorme. Não, esse programa que você está pedindo já tem outro mais preparado lá, vai fazer isso aí, você não dá conta. Mas Senhor, eu tolero a Margarida, eu vou. Não pode. A Margarida vai acabar com a sua raça, meu filho. Você não tem isso aqui de preparo para lidar com a Margarida. Não, mas... Entendeu? Então, tá tudo certo. Quantos espíritos lamentam e se debatem nas vascas da agonia, fala o Emmanuel. Aguardando uma oportunidade do jeito que for possível para voltar para cá. E nós estamos aqui, a gente transforma a nossa vida no inferno, teoricamente falando, né? Nós transformamos a nossa vida no inferno. Reclamamos de tudo e qualquer coisa. Lamentamos contra tudo e contra todos. Não aceitamos ninguém. Um ar que nos fale nos suscetibiliza.
mexe com a nossa intimidade, fazendo-nos melindrar contra tudo e contra todos. Não aceitamos a condição do corpo, não aceitamos, e vamos. Então, nessa contramão das coisas, né? Então, estamos andando na contramão. A vida é para lá, nós estamos andando para cá. Aí quando vai chegando os instantes finais, dizem os Espíritos, é a hora que a gente quer virar a trajetória, mas a estrada é estreita, não dá para virar o carro aqui, não tem jeito. Não, mas eu vou manobrar aqui, mas não dá mais, meu filho. Acaba de chegar ali, porque voltar não dá mais. Já chegou a estrada, porque à medida que a gente caminha dentro dos nossos enganos, a estrada vai estreitando. Vai estreitando e chega uma hora que não dá mais para manobrar. Passaram-se 89 anos. Aos 89 anos, como é que você vai manobrar o carro agora? Como você vai manobrar, meu filho? A estrada estreitou. Como um senhorzinho me disse certa feita, com 87 anos. Se eu pudesse voltar 30 anos da minha vida, eu faria tudo diferente. Ou seja, no tempo que a estrada era mais larga, né? Dava para manobrar e voltar. Mas depois que estreitou demais, vai chegando o final, né? Vai chegando a hora de passar para o outro lado, para o plano de lá. E aí não tem como manobrar mais. Como é que a gente vai manobrar? A Joana de Anjos diz que as nossas manias, hábitos, pensamentos e ideias se tornam físicas. E depois, num determinado período da nossa vida, lá mais para a senectude, né? Já lá mais, o cérebro não consegue processar as ideias em outro nível, só processa naquele nível, que já está viciado. Ou seja, é o jugo agora do corpo sobre o espírito. Porque o espírito condicionou o corpo a ser assim. O trânsito das ideias já se fixaram daquela maneira. E o espírito não consegue mais fazer com que a matéria o ajude a pensar diferente. Mente sã, incorpore sã. É preciso que para o corpo estar são e atender aos impositivos do espírito, é preciso que o espírito ajude o corpo. As pessoas, como os grandes missionários que passaram pela Terra fazendo coisas boas e tendo visão otimista da vida, eles condicionaram o corpo a lhe ajudar e vão até o final da vida lúcidos. Lúcidos. O Chico desencarnou com 92 anos, lúcido, conversando, trocando ideia, ainda teve uma psicografou uma estrofezinha de Maria Dolores ainda, antes da sua partida. Com muita dificuldade, porque o corpo já não ajuda, né? Aí já não é mais nem questão de querer, é a matéria que já não... Né? Mais lúcido, plenamente lúcido. E há aqueles que desencarnam em condições completamente hebetadas, perturbados. Porque o espírito danifica, né? Nós danificamos. Nós encontramos lá na Gênese de Allan Kardec, a chamada fotografia do pensamento. Se você mantém o pensamento por muito tempo em sua vida, esse pensamento é fotografado, por assim dizer, teoricamente, pelo cérebro. Ele se transforma num clichê. Lá, semelhante àquelas placas de garreotipo, né, que fazia das impressões antigas de jornal. Vira uma placa daquela, que fica imprimindo a mesma coisa sempre. Plaque, 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 plaque. Fica reproduzindo, só reproduzindo. Reproduz, plaque, plaque. Semelhante àquelas placas garreotípicas, né? Chama placa garreotípicas, onde colocava os tipos antigamente para fazer as impressões do jornal. Se imprimir 1000 jornal, imprime do mesmo jeito. Plaque, plaque, plaque. Nós fazemos isso. A mente fotografa o pensamento e ele se transforma agora então numa matriz, num clichê que vai influenciar a nossa vida, produzindo só coisas relacionadas àquele pensamento. Como nós emitimos, tudo que a gente pensa passa a girar em torno daquela ideia, num crescendo até o infinito, sintonizando com tudo e todos em qualquer lugar onde houver um pensamento semelhante. Por isso que Jesus disse, vigia e ora. Vigiar é o quê? Prestar atenção no pensamento, no sentimento. Orar para ter força para resistir de não cair nos pensamentos ruins, negativos e nas ações que a gente não deve cair. Para corrigir a trajetória, a direção da nossa vida. E assim, com essa visão melhor, tudo se encaixa. E aí nós voltamos lá no Emmanuel. Queixar-se de quê? Né?
Depois que eu aprendi isso, eu só queixo dos outros. De mim não queixo mais não. Da minha vida eu não queixo não. Ou seja, tô brincando. Mas queixar-se de maneira nenhuma, né? Não tem o que queixar. Então vamos lá. Então nós temos o que nós chamamos de livre-arbítrio, né? Para subir, Newton. A Joana coloca aqui, né? A ninguém o direito de queixa. Não é facultado a ninguém o direito de queixa, né? Ou seja, porque a queixa subentende-se uma injustiça, né? A gente só se queixa daquilo que não está certo. Como tudo está encaminhado numa direção apropriada para as nossas necessidades, queixar-se de quê? Então, se eu tenho que reclamar de alguém, tem que reclamar de mim mesmo, né? Se há um cartório onde eu vou fazer um protesto, tem que ser no cartório da minha consciência. Chega lá, se eu conseguir protocolar o protesto, será que eu consigo? Chega lá, eu vim aqui protestar, vim protocolar. A consciência fala assim, não tem número para essa tua queixa, não dá para protocolar isso aí, porque esse documento está tudo errado. Volta, retifica a redação e coloca na primeira linha, eu, culpado ou responsável pelas minhas atitudes, desejo agora uma retratação de alguma coisa. A consciência fala, isso também não dá, volta, altera a redação. Não dá para protocolar esse documento. E aí a gente não vai conseguir protocolar nunca na consciência esse protesto, porque ela não vai receber esse documento. Porque não há razões para ele. Não existe razões para nós requerermos isso, né? Então é importante que a gente pense a esse respeito, sabe? Para a gente ir alterando essa visão, suavizando mais a nossa vida. À medida que os Espíritos dizem assim, que se nós soubéssemos o valor da vida, ouvi isso de um Espírito amigo, se o homem soubesse o valor da sua vida, abraçaria ela com todas as forças, aceitaria todos aqueles que estiverem com ele, compreenderia todas as ocorrências que lhe acontecesse e tomaria todas as providências possíveis para ser feliz. Todas. Então, escrevi isso lá na cabeceira da minha cama. Lá tem lá um papelzinho que eu boto lá, aquilo que eu aprendo com a espiritualidade, eu gravo lá, porque eu falei, isso é para não esquecer nunca mais. Então isso ajuda muito a gente a ir reformulando, né, a nossa trajetória, a nossa caminhada, né? Tudo está, né, na devida proporção. Eu vou indicar um livro para vocês. Esse livro dói um pouquinho para ler. Não que ele seja difícil, né? Ele chama-se Justiça Divina, do Espírito Emmanuel. Psicografia de Chico Xavier. Justiça Divina. Fica como tarefa ler esse livro. Vocês vão entender uma série de pormenores que nós experimentamos na nossa vivência diária. E não é preciso admitir para ninguém, não. Basta que lendo ali a gente admita para a gente mesmo, né? Justiça Divina do Espírito Emmanuel. Essa obra é fantástica. Aí depois que vocês terminarem ela, nessa ordem, Justiça e Amor, do Espírito Camilo, psicografia de Raul Teixeira. Essas duas obras, elas ajudam a gente a entender bem como funciona a lei divina. Aliás, nesse segundo aqui, ó, os advogados vão se sentir bem com essa obra, segundo a Justiça e Amor, porque ele faz um paralelo da justiça humana, da justiça tradicional nossa, com a justiça de Deus, como funciona a justiça divina. Mas também tem a parte moral, que ajuda muito a gente a entender bastante coisa. Estas duas obras ajudam a gente a clarear bastante desse entendimento que nós colocamos hoje, sabe? Ajuda bastante mesmo. Jesus referiu-se ao fato, sintetizando magistralmente a sua receita de felicidade. Então, dará a cada um segundo as suas obras. Então, ou seja, as obras que nós edificamos são as obras que hoje estão conduzindo a nossa existência, ou nós nos conduzindo dentro delas.
É muito simples tirar impressões da vida dos outros, seja no sentido positivo ou negativo, porque não estamos vivenciando a realidade emocional das pessoas. Consequentemente, as pessoas também não podem avaliar as nossas emoções. Quando alguém te diz que está triste, amargurado, sofrido, embora você possa fazer uma pálida ideia, jamais conseguirá entender exatamente do que está falando a pessoa, se não simbolicamente, se não figurativamente. Mas quando os sentimentos começam a tomar forma na natureza, quando a bondade passa a fazer parte da natureza de cada indivíduo, sem palavras, ele consegue pressentir o que vai na alma alheia e toma imediatamente providências para melhorar-se e melhorar aqueles que estão com ele. Neste sentido, devemos alçar voo no pensamento e no sentimento, buscar a mente divina, o Criador amoroso, que não abandona e não relega as suas criaturas às vascas da agonia e do sofrimento, mas que oferece-lhe a oportunidade do prosseguimento, através dos grandes desafios apresentados na vida. Eles são agentes modeladores de paz. Uma contrariedade é um antídoto contra a vaidade. Um desprezo é um tratamento para o orgulho, para a prepotência. Porém, uma pessoa ferida e sofrida é um convite à caridade, à bondade, à benevolência. Por isso, é importante que nos lembremos que só poderemos nos compreender melhor enquanto nos debatemos nas equivocadas alegações perante Deus. É importante que eduquemos os nossos sentimentos, que os coloquemos na rota da dedicação incondicional ao próximo. E ali, na sementeira livre, poderemos semear o que quisermos, mas a colheita sempre farta nos trará o alimento, as flores perfumadas, as alegrias dos pássaros, dos insetos pequeninos, das borboletas, sobre as flores desta plantação. Mas também, de vez em quando, inadvertidamente, sem nos preocuparmos, seremos roçados por algum espinho que temporariamente poderá nos ferir, mas que saberemos compreender, que saberemos entender, porque as flores, os frutos, a beleza é maior do que a dificuldade momentânea que estaremos enfrentando. Ouçamos a voz do bom pastor, que hoje nos traz uma grande lição. Edifiquemos as obras de paz e teremos paz, porque segundo ele, a cada um será dado conforme as suas obras. Que ele esteja conosco, enchendo-nos de alegria e esperança. Assim seja.